Olá, pessoas, espero que todos estejam muito bem e animados a perceber, a conhecer aqui os conteúdos da unidade 6, da gestão do recursos humanos, ainda com relação à comunicação organizacional. Só que agora vai tratar do planejamento e administração dos processos e fluxos de comunicação nas organizações, melhor dizendo, planejamento e administração de processos e fluxos de comunicação nas organizações. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio, no curso de Psicologia. E a gestão de recursos humanos, nesse aspecto de comunicação organizacional e o planejamento e o gerenciamento dos processos e fluxos dessa comunicação, utiliza-se muitos autores da literatura da psicologia, da psicanálise também, no caso aí Freud. Então, essa unidade, que é a sexta e a última, o objetivo é promover aí uma aproximação crítica, uma apropriação crítica e criativa do plano e de gestão de fluxos desses eventos nos projetos de comunicação organizacional. Então, a gente vai colocar vocês em contato com alguns autores, o máximo atualizados possível, ideias aí de alguns autores que vêm trazer, por exemplo, uma compreensão sobre os caminhos que a informação percorre, de modo que proporcione aí uma busca pela seleção, tratamento, armazenamento, disseminação e uso dessas informações que são necessárias aos processos organizacionais, certo? Então, todo esse planejamento de fluxo, ele vai envolver processos dinâmicos aí de controle, que transmitem informações com a finalidade de gerar conhecimento. Então, assim, o fluxo de informações é ideal que o gestor tenha um controle disso, para ele saber melhor conduzir todas as informações criadas. Para quê? Para que a cultura organizacional seja possível, para que a imagem da empresa também seja melhor divulgada. Então, temos o autor aqui de 2023, que é o senhor Porto e o senhor Souza, eles entendem que os fluxos de comunicação são uma abordagem que busca compreender a comunicação dentro das organizações e os seus efeitos sobre o desempenho organizacional. Ou seja, como que o fluxo dessas informações e da comunicação dentro da organização refletem na própria organização. Obviamente, a gente já falou da atitude, comportamento dos colaboradores, dos parceiros e dos clientes também, é uma ocupação desse planejamento dos fluxos da comunicação. Então, os fluxos presentes nas organizações e em como esses fluxos afetam a eficácia e a eficiência da organização. Essa é uma questão primordial, O fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é quem já participou de alguma dinâmica de grupo, deve se lembrar da dinâmica do telefone sem fio. Então, é mais ou menos um fluxo que a informação percorre, que a comunicação vai funcionando, digamos assim, da interpretação de cada um que faz parte desse meio, desse evento que denominaram telefone sem fio, porque ocorrem acréscimos e aí algumas omissões de fatos e fenômenos. Então, a comunicação deve ter aí um fluxo, mas de modo que seja o mais próximo, pessoal, da realidade possível, da transparência, da ética, da moral, da coerência, E esses autores aqui dessa unidade, eles vão exatamente trazer para nós que a comunicação regular e consistente, ela é fundamental para que as equipes estejam alinhadas com o planejamento estratégico e os seus objetivos, Ou seja, comunicação em grupos de trabalho, comunicação entre equipes de trabalho, porque muitas organizações têm aí equipes de trabalho, Em se tratando, por exemplo, vamos ilustrar aqui com o campo da saúde.
A saúde tem lá o médico, tem o anestesista, e tem o psicólogo, tem o assistente social, tem o enfermeiro, tem os técnicos e tem o pessoal do laboratório, enfim, uma equipe. E dentro da equipe tem aí, né, ou seja, o conjunto de equipes forma um grupo. Se o grupo tem um fluxo de comunicação objetivo, claro, transparente, ótimo. A tendência é que o grupo funcione bem e as equipes também. Concordam? Ok. Então, esses autores falam que a comunicação regular e consistente é fundamental, né, para que as equipes estejam alinhadas com o planejamento estratégico e seus objetivos. Tanto o planejamento estratégico da própria equipe, como e objetivos também num campo maior da organização. Isso inclui aí a realização de reuniões regulares para revisar o progresso, atualizar as informações e prover para que todos os membros da equipe estejam atualizados e comprometidos com o plano, certo? Então, reuniões, hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Então, você pode fazer reuniões com as pessoas de modo virtual, que cada uma não precisa aí se deslocar até o ponto da reunião e tratar do fluxo da comunicação, né, de uma maneira mais eficiente, eficaz, porque aí você tem a possibilidade de fazer uma reunião virtual onde todos se veem, né, interagem e a comunicação, ou seja, o fluxo da comunicação, ele flui de modo rápido e talvez aí transparente, mais claro, ético e moral. Essa é a ideia dos investigadores que nós selecionamos para colocar nessa última unidade, que é a unidade 6 do curso de Gestão de Recursos Humanos, ok? A comunicação é uma via de mão dupla, não podemos esquecer disso. Isso significa que, além de transmitir informações e expectativas, também é importante ouvir os membros da equipe e suas ideias, né? Então, ela transmite informações significativas, mas deve haver também um retorno, ou seja, cada colaborador deve expor a sua opinião a respeito do que está sendo comunicado, ok? Então, de acordo com um pensador aqui, que vocês irão acessar, o Ramaswamy, de 2016, no seu artigo, a inclusão e a colaboração são fundamentais para garantir que as equipes trabalhem juntas em direção aos objetivos da empresa. Ou seja, numa reunião é super importante que todos exponham as suas ideias, equipes e grupos maiores, ok? Ou seja, ouvir as necessidades e opiniões dos membros da equipe ajuda a criar um senso de propósito compartilhado e também de engajamento com o planejamento estratégico. Certo? Então, o gestor sensível deve perceber isso, utilizar as mídias, as tecnologias atuais para promover uma reunião de modo que haja um engajamento compartilhado nesse grupo e que o fluxo de comunicação seja coerente com os objetivos e o planejamento estratégico da empresa. Eles citam aqui algumas ideias que vale a gente retomar e expor para vocês, mas deixar aí uma provocação para que vocês busquem com entusiasmo aí as informações. Então, o Porto e o Souza, por exemplo, numa pesquisa bem recente, 2023, né, atualizadíssima, sugerem algumas etapas aí para a elaboração de um planejamento estratégico no caso de fluxo de comunicação. Primeiro, análise do ambiente interno e externo, identificar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, dentro do ambiente interno da organização e no ambiente externo, né? Aqui vai ter dicas e detalhes sobre como fazer isso, como desenvolver essa atividade. 2, definir missão, visão e valores, pois são bases para indicar o norte da organização. Ok? Então, cada organização tem lá a sua missão, sua visão, os seus valores, certo? Então, cada colaborador deve ter essa informação
de modo preciso, claro, de modo que ele ou ela compreendam a missão, a visão e os valores da organização na qual eles, né, são colaboradores. 3, definir objetivos e metas, considerando metas curto, médio e longo prazo, em consonância com a missão, visão e valores da empresa, certo? Então, por que definir missão, visão e valores? Para conduzir os objetivos, para conduzir as metas, para que converjam ali, né, e conectem com essa missão, visão e valores das organizações. 4, definir as estratégias, quais etapas para o alcance dos objetivos, quais etapas. Então, o gestor de RH define aí quais etapas para que esse objetivo seja atingido, né? Uma comunicação transparente, clara, o fluxo também, de modo que não haja o quê? Um desafio de uma interrupção no fluxo, e aí pode ser que a falha cause um dano maior. Então, primar por esse cuidado. 5, definir a implementação das estratégias, estabelecer recursos, responsabilidades e plano de ação, né? Então, em consonância com a organização, com a questão financeira, o gestor deve planejar essa estratégia para o fluxo da comunicação ocorrer da melhor maneira possível, certo? Então tem que haver esse investimento, a implementação vai estabelecer recurso financeiro, recurso humano, recursos de bens, aí que serão necessários para desenvolver essa estratégia. 6, o monitoramento e o controle, né? Acompanhar o progresso da implementação da estratégia, avaliar os resultados, bem como promover os ajustes quando for o caso. Então tudo isso, essas 6 dicas interessantes aí para qualquer organização desenvolver de modo significativo, né, o planejamento estratégico e a comunicação entre os seus colaboradores. As ferramentas são fundamentais, né, para a obtenção do sucesso empresarial. Uma delas é a reunião, segundo esses autores, né? Ela pode ser hoje de modo presencial, de modo virtual, mas o objetivo maior é a troca, né, de informações entre os membros da equipe e a tomada de decisão conjuntas. Então, fundamental que todos participem das tomadas de decisão. Ok, gente? O relatório é outra ferramenta que os autores apontam como fundamental, porque o relatório de todo o desenvolvimento estratégico para que esse fluxo ocorra, ele é importante para que todos tomem conhecimento e todos possam contribuir com a sua construção, desde que eles apresentem informações de forma também, mais uma vez, clara e concisa, né, e possa contribuir para que as partes interessadas compreendam as análises e os resultados obtidos, né? Nada de colocar ali algo que os colaboradores não alcancem, né, numa linguagem aí muito técnica. Outros elementos podem ser utilizados como mapas mentais aí para ajudar nas reuniões. Isso na área da educação é fundamental. Alguns de vocês já devem ter experimentado com a experiência de professores aí nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem. A construção de mapas mentais é uma ferramenta das metodologias, né? O mapa permite aí organizar ideias de forma sintetizada e interconectada, né? Infográficos também, as informações são apresentadas por meios de gráficos e imagens, isso ajuda muito a compreensão dos processos, né? Informações complexas podem ser apresentadas de forma mais simples, aí aquilo que eu comentei anteriormente, né? Dependendo do colaborador, do seu nível intelectual, ele pode alcançar os objetivos e as metas em consonância aí com a missão, visão e valores da empresa, com uma comunicação, com uma apresentação de modo mais simples. As redes sociais também, forma de comunicação online, boa forma de construir relacionamentos e aumentar a visibilidade da organização. Esses autores, então, apontam, bem atual essa investigação, essas sugestões, vamos dizer assim, para que o fluxo flua de um modo significativo e
ele seja bem estruturado, né, se tratando ainda de comunicação dentro das organizações. Então, levar em consideração a sustentabilidade como fator-chave para o sucesso da empresa, né? Sustentabilidade respeitada. Atualmente, os consumidores permanecem alertas sobre os impactos ambientais, que a gente já vem colocando para vocês, de produtos e serviços ofertados pelas empresas. Todos precisam estar alinhados, né, com a missão, mais uma vez, os valores e a visão da empresa. Procedimento que promove melhor visibilidade para as organizações. Então, o planejamento estratégico, ele deve estar bem alinhado, e vamos nomear de alinhavado aí com essas adaptações e ajustes, de modo que se adequem, né, às mudanças de mercado. Como eles enfatizaram aqui, os consumidores estão alertas com relação a produtos e serviços, tanto do Estado quanto das organizações particulares, que afetam, né, impactam o meio ambiente, sobretudo. E a resposta, através das mídias, através do processo de comunicação global, é imediata e super, né, rápida, pessoal. Peter Drucker, aí o Drucker, né, os autores destacam objetivos dessa estratégia, né, os objetivos devem ser claros e mensuráveis, de modo que, para monitorar o progresso e fazer ajustes quando necessário. Então, assim, uma pesquisa quantitativa, de modo que você possa mensurar aí os resultados e também possa se antecipar a alguns eventos, algumas estratégias para que a questão seja solucionada da melhor forma possível. Eles enfatizam que as empresas devem tratar com seriedade as questões éticas, morais e relacionadas, sobretudo, à responsabilidade, de modo que norteiem o futuro das organizações, certo? Então, assim, na atualidade, essas questões são muito válidas, até porque existe uma discussão também atual sobre, né, uma regulação das mídias, e no sentido de que essa regulação vá dar uma segurança do fluxo das informações para os clientes cidadãos, para as pessoas, né, que aí podem, muitas vezes, sofrer consequências lamentáveis aí a respeito de fluxo de informação via mídias, via internet. E temos aqui uma última ideia sobre a comunicação, e os autores, de modo geral, aqui já citados, eles vão dizer uma disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo o seu contexto político, econômico e social. Como fenômeno inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos de pessoas que a integram, né, a comunicação organizacional envolve os processos comunicativos e todos os seus elementos constitutivos, ou seja, todos os elementos constitutivos e processos comunicativos. Toda forma de linguagem, né? Eu costumo dizer, olha, signos, símbolos, temos linguagem corporal, temos expressões, temos olhares e, como diriam alguns investigadores da área da psicologia, o corpo fala, né? Vamos citar aqui Freud, ele fala, nada adianta você não conseguir nomear suas dores e suas emoções e afetos. O corpo fala, né? Se você não consegue falar, a ponta dos dedos ali denuncia algo que te incomoda. Então, se tratando de simbologia e de comunicação, é o que a última unidade vem trazer para a gente, certo? É primordial que o gestor esteja atento ao planejamento, à administração desses processos e fluxos da comunicação nas organizações. É fundamental, né? Aliás, para o processo civilizatório, no qual as organizações e as pessoas, sobretudo, contribuem significativamente, é fundamental entender, né, o fluxo da comunicação. Se não fosse esse fluxo, pessoas, não estaríamos aqui diante de uma mídia, diante de equipamentos,
diante de pessoas também que controlam os equipamentos, produzindo aí uma tentativa de compreender, né, o fluxo do processo comunicacional das organizações, e isso contribui para a construção de conhecimento de um modo geral, né? Eu costumava ter aí alguns professores na área de filosofia, história, sociologia, psicologia, sobretudo, que diziam, olha, se não fosse muitas produções científicas aí constituídas à luz de vela, à luz de óleo de baleia e outros, nós não estaríamos aqui, né, compartilhando com vocês essa gama de conhecimentos fantásticos com a contribuição de pessoas, não esqueçamos disso, né, dentro desse planeta que, graças aos avanços tecnológicos, científicos e espirituais, contribuem, né, para que a gente possa dar continuidade a essa produção, colocando mais um tijolinho no muro de conhecimento, na parte da intelectualidade. Bons estudos, espero que vocês estejam bem provocados para buscar nessa unidade mais saberes sobre o planejamento e administração de processos e fluxos de comunicação nas organizações.